acompanham pela TV Câmara. Estamos iniciando a sessão. Uma ótima semana a todos. Celulares no silencioso. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Em discussão, ata da sessão ordinária do dia 3 de setembro de 2024. Mas só que faltava tu querer entrar lá também. Continua em discussão. Em discussão a ata, né, da sessão ordinária 3 de setembro de 2024. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como voto, vereador Romeu. Voto favorável, senhor presidente. Está encerrada a votação. Está aprovado por 15 votos favoráveis. Em discussão, ata da sessão ordinária do dia 4 de setembro de 2024. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como voto, vereador Romeu. Favorável, senhor presidente. Está encerrada a votação. Está aprovado por 16 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário, vereadora da Itessari, que proceda a leitura resumida das matérias da sessão. Bom dia, presidente, demais vereadores e vereadoras, público que nos assiste. A ordem do dia traz projeto de lei, parecer projeto de lei ordinário 080/2024, de domínio de rua Valério Rocha, via pública localizada no loteamento Tecnoparque 2, bairro Sertão do Maruim, no município de São José, por parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Redação do vereador Crislan. O mesmo projeto com parecer favorável do vereador Rodrigo de Andrade, da Comissão de Obras, Serviço Público e Defesa do Meio Ambiente. E o próximo parecer o projeto de lei ordinário número 94/24, declara de utilidade pública municipal a Associação de Apoio às Mães Atípicas, mães que se apoiam, com relatoria favorável do vereador Crislan Jorjan de Moraes. São esses, presidente. As matérias de expediente serão encaminhadas conforme regimento. Solicito ao primeiro secretário que verifique se há vereadores inscritos para o expediente. Pela ordem, os seguintes vereadores: Márcio Luiz Sé, André Guessa, Antônio Carlos da Silveira Júnior e Dair Tessari. São esses, presidente. Vereador André Guessa. Boa tarde, presidente. Aliás, bom dia. Bom dia, presidente, demais vereadoras, vereadores, público que nos assiste nas redes sociais e na TV Câmara. Hoje, vindo ali pela Avenida das Torres, de quem vem de Areias para cá, ou da Serraria, a gente precisa fazer um reestudo. Na verdade, a gente tem que estar reestudando todos os dias a questão da mobilidade, porque a fila hoje de quem vem lá da Serraria de manhã cedo, antes de chegar na sinaleira da Otto Júlio Malina, ela está mais ou menos batendo ali perto do CRAS de Areias, em cima do morro, mais ou menos. Então, a gente precisa fazer esse reestudo para ver se o tempo de abertura da sinaleira é o suficiente para fazer com que dê fluxo, porque por mais que fizeram um contorno viário, muitas pessoas não chegam aí até a BR-101, tendo em vista que agora a gente não tem mais os caminhões, e passam por dentro do bairro. Então, esse replanejamento ele tem que ser constante, como fizeram
na SC281 em relação à questão da sinaleira, que antes dava muito mais fila, hoje continua dando fila, mas eles mudaram a questão dos temporizadores do sinal, e isso tem facilitado bastante. E, inclusive, já que citei a sinaleira da Alto Júlio Malina, a própria Leoberto Leal, algumas daquelas sinaleiras de saída do bairro para dentro da Leoberto Leal, vocês sabem que o maior fluxo é na Leoberto Leal. Mas, se pegar Capitão Pedro Leite, o tempo que fica fechado ali na Capitão Pedro Leite, a fila chega a passar de 1 quadra em determinados horários. Então, que a prefeitura possa fazer alguns estudos, não para que aquele temporizador seja para o dia todo, naquele determinado tempo, vai ficar 1 minuto aberto, vai ficar 45 segundos aberto, mas que ele possa ficar naqueles horários de pico que automaticamente o fluxo está para dentro do bairro, para conseguir dar vazão dos carros que estão saindo de dentro dos bairros para pegar as avenidas, como fizeram lá na SC281, quando ali teve a possibilidade de deixar do lado direito aberto. Ainda tem muita fila, né, vereador Jair? Mas a fila já foi muito maior. Então, que seja feito esse estudo para que a gente consiga desafogar o fluxo interno dos bairros. A gente sabe que a Leoberto Leal como é um caminho certo para Florianópolis, vai continuar com muito fluxo, a Via Expressa com muito fluxo, a Presidente Kennedy, mas a gente precisa fazer com que os carros que estão dentro do bairro consigam sair com mais facilidade, porque o nó está bastante grande, as pessoas que saem, por exemplo, posso dar inclusive o exemplo de hoje, em torno de 7h30 da manhã, para vir aqui para a SC281, ou para o Centro Histórico, quer vir para o lado de cá, acaba levando meia hora, em razão de que tem muito carro saindo dos bairros e indo para a Avenida das Torres. Então, quem sabe, nesses horários de pico, a sinaleira, o temporizador, seja com um tempo de abertura maior, para que depois, no meio da manhã, no meio da tarde, ele possa voltar para um fluxo normal. Mas no começo da manhã, ao meio-dia e no final da tarde, que isso seja revisto pela Secretaria de Trânsito, que eu acho que é bastante importante. Por hoje era isso, presidente. Obrigado. Vereador Antônio Carlos. Toninho. Vereador Adair Tessari. Não havendo mais inscritos para o expediente, eu vou suspender a sessão por até 5 minutos, que eu tenho que fazer uma conversa com os senhores vereadores, para a gente adotar uns procedimentos aí, tá bom? Então, suspende a sessão por até 5 minutos. Muito obrigado.
Retornamos à sessão. Não havendo mais inscritos para o expediente, passamos para a ordem do dia. Em discussão única, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei ordinária 80/2024, vereador Alexandre Cidade, que denomina de rua Valério Rocha, via pública localizada no loteamento técnico Parque 2, bairro Sertão Maruíno, município de São José. Solicita ao secretário que faça a leitura do parecer ao projeto de lei 80/2024. Vamos lá, então. Ao percebermos a análise minuciosa da matéria em questão... Obrigado, Guilherme. Bem como nos documentos que eu acompanho, torna-se patente a constituição da plena constitucionalidade e legalidade do projeto de lei em epígrafe. Diante do exposto, em virtude do fato que o projeto de lei em apreço está em plena consonância com o ordenamento jurídico vigente e preenchendo-se em todos os requisitos pertinentes sobre a análise desta comissão, não havendo quaisquer impedimentos, manifesto de maneira favorável à sua aprovação. Relatoria, vereador Crislan. Em discussão, parecer. Vereador Alexandre Cidade. Bom dia. Senhores, peço o voto favorável à nomeação dessa rua. O Valério Rocha, o Lelo, um grande amigo nosso, filho da Dona Catarina, Binho. Dona Catarina, que é um ícone lá da nossa Bela Vista, da torcida do Bela Vista, uma senhora que eu já tive o prazer de homenagear aqui na Câmara, como uma representante do nosso bairro. E o Lelo é um amigo meu também, ele viu eu crescer, nós jogávamos bola junto com seus irmãos, jogamos muita bola junto no campo do Bela Vista, dei aula para as filhas dele lá no colégio, no bairro, de educação física, um amigo que sempre apoiou, sempre me incentivou. Na época da luta, o Lelo sempre era o cara que ajudava, e pode ser pouco, né, Bill? Mas assim, eu conseguia todas as ataduras pra gente, conseguia os soros quando eu ia lutar. Então é um cara que eu tenho o maior carinho, sempre foi muito amigo, e até mesmo na época da eleição foi um cara que levantou a minha bandeira, e falando o quanto era importante para que eu pudesse estar dentro aqui do Legislativo. Então, eu não tenho o que falar dele, né? Um cara de caráter, um ótimo pai de família, um batalhador, e de uma forma muito rápida, muito agressiva. Ele teve um câncer, e isso foi, num período muito curto, levou ele a óbito, né? Infelizmente, deixando uma tristeza gigante, deixando o nosso capitão lá do time do Bela e também do veterano, nosso cozinheiro. O Lelo também fazia um churrasco, cozinhava bem, um amigão. Ano passado eu estive lá jogando, tive a oportunidade de conversar um pouco com ele e falar sobre como estava o tratamento, como estava toda essa busca aí pela saúde dele. Ele ainda se encontrava animado, tinha melhorado, falou o quanto o pessoal dos hospitais onde ele trabalhava tinha apoiado ele, o quanto ele é querido lá pelos médicos, apesar de todos que vivem nesse ambiente, né, não tem um apego muito grande diante da rotatividade de pessoas e vidas que são perdidas na mão, né, dentro dos hospitais, mas que os médicos tinham o maior carinho e faziam de tudo para que ele pudesse voltar à saúde. Então, realmente foi uma perda muito grande. Então, eu desejo à família os meus sentimentos, né, que eles possam seguir em frente, que eles possam encontrar paz. A Dona Catarina também, eu não vi mais aquele brilho no olhar dela, que sempre foi uma pessoa muito querida, muito animada, Dona Catarina, mas eu quero que a senhora saiba que ele vai ser eternizado agora no nome dessa rua, e que nós vamos continuar orando pelo encontro dele lá com o nosso Senhor Jesus, pela paz dele, e também pelo conforto aí no coração de todos vocês, tá? Um abraço, Dona Catarina, o Toco, o Wagner, Duinho, o Mica, a sua esposa e os seus filhos também. Ficam com Deus, e é isso que eu peço, pessoal, que votem a favor desse projeto para fazer uma simples homenagem ao Lelo Panturrilha, o nosso capitão. Obrigado, pessoal.
Obrigado, vereador. Em discussão, parecer? Está encerrada a discussão, não havendo mais quem queira discutir. Em votação. Robson, eu voto favorável. Todos votaram? Está encerrada a votação. Aprovado por 18 votos. Parabéns, vereador Alexandre. Em discussão única, aparecida da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Defesa do Meio Ambiente, é o projeto de lei 80/2024, é o mesmo projeto, comissões diferentes. Do vereador Alexandre Cidade, que denomina de Rua Valério Rocha, via pública localizada no loteamento Tecnoparque, bairro Sertão Marino, município de São José. Solicita ao secretário que faça a leitura do parecer ao projeto de lei 80/2024. Adentrando no mérito, denota-se que a matéria é amparada na conveniência da oportunidade, tendo em vista que a nomeação de via pública soluciona problemas como a dificuldade do recebimento de correspondência e da localização de imóveis, trazendo maior qualidade de vida às pessoas moradores de toda a região. Diante do exposto, considerando que o projeto de lei encomenda está de acordo com o ordenamento jurídico vigente, estando dessa forma em condições de ser aprovado no que diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar e não havendo óbice, manifestamos favoravelmente a aprovação. Relatoria, vereador Rodrigo de Andrade. Em discussão, parecer? Está encerrada a discussão, não havendo mais quem queira discutir. Em votação. Robson, voto favorável também. Daí Tessari, como vota? Rodrigo de Andrade. Todos votaram? Está encerrada a votação, aprovado por 18 votos. Em discussão única, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação e Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor ao projeto de lei 094/2024 do vereador Adair Tessari, que declara de utilidade pública municipal a Associação de Apoio às Mães Atípicas, mães que se apoiam. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer conjunto ao projeto de lei 094/2024. Assim, com base nas informações apresentadas anteriormente, pode-se observar que a entidade em questão cumpre todos os requisitos estabelecidos na Lei 6.149/2022, tornando-se elegível para obter o reconhecimento de utilidade pública. Além disso, é importante ressaltar que os documentos fornecidos pelo autor estão de acordo com a legislação mencionada. Ademais, ao mérito, o projeto é oportuno e demonstra um impacto positivo, significativo na comunidade, contribuindo para a promoção do bem-estar e da inclusão social. Diante do exposto e com base nos fundamentos apresentados, verifica-se que o projeto de lei ordinário 094/24 atende os requisitos de constitucionalidade e legalidade exigidos para a análise em questão. Portanto, este relator manifesta-se favorável à sua aprovação. Relatoria, vereador Crislan. Em discussão, parecer? Vereador proponente, Adair Tessari. Bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer ao vereador Crislan pela relatoria favorável à utilidade pública do projeto Associação Mães que se Apoiam, presidida pela nossa amiga Carla, que todos aqui conhecem, já tiveram várias vezes aqui na Câmara de Vereadores, e agora conquistando a utilidade pública do município, que é tão importante para uma associação. Fazem um trabalho maravilhoso, muito lindo, com as mães atípicas, mães que têm filhos com TEA, com TDAH, essas deficiências que ainda nós temos muita dificuldade no tratamento, nas terapias, e elas se desdobram, correm para um lado, para o outro, para tentar melhorar a vida dos seus filhos, e isso é tão importante. Nós, como vereadores, nós temos essa missão também de apoiar essas entidades que fazem um suporte muito grande ao serviço público. Nós temos em São José um número muito elevado de crianças, por exemplo, só com TEA, que é o transtorno do espectro autista. Nós temos mais de 1.000 crianças só na rede pública do município matriculada, fora da rede particular, e os não notificados ainda. Então, essa utilidade pública é um reconhecimento ao trabalho que elas fazem, muito importante, e que também abre novas portas para elas, para que elas possam ir atrás de mais recursos, mais possibilidades,
para que possam fazer, vereadora Aline, um trabalho com mais eficiência. Elas de fato, essas associações são extremamente importantes, Toninho, para a nossa sociedade, porque apoiam muito o poder público. E essa associação que se apoia é jovem ainda, tem em torno de 2 anos, não chega a 3 anos, mas já com uma relevância muito grande, fazendo um trabalho muito lindo, são muito organizadas, e tem um grupo muito forte lá. E nós deixamos nossos parabéns a todas ali que compõem a diretoria, as que participam ali e que dão esse apoio uma para a outra, corre para um lado, corre para o outro, suportando uma a outra e dando esse incentivo e levando alguns profissionais para que possam atender seus filhos. Então, parabéns em nome da Carla, parabenizar todas as mulheres ali que estão presentes e desejar que vocês tenham uma caminhada muito longa aí e que vocês façam um trabalho muito lindo em nossa cidade, atendendo a essas mães, essas crianças que tanto precisam. Obrigado, presidente. Vereador Toninho. Boa tarde, São José. Boa tarde, presidente. Bom dia. Acostumaram com a sessão à tarde. Bom dia, bom dia. Bom dia, vereadora Mary, vereadora da Itessari. Dar os parabéns ao autor dessa declaração de utilidade pública. É muito importante o trabalho que as mães que se apoiam fazem em São José, apesar de ser um trabalho muito jovem, mas é um trabalho de muita dedicação e um trabalho fundamental, principalmente para essas famílias, né, que elas viram a necessidade de se juntarem para poder se apoiar. As mães atípicas, ou seja, as famílias atípicas, elas passam muito trabalho, e não é somente em São José, né, em todo o Brasil, inclusive, vereadora Mary, as mães que se apoiam, eu tive a oportunidade de levá-las para conversar com a secretária Sinara, numa oportunidade lá na Secretaria da Saúde, para que elas pudessem desabafar, para que elas pudessem dizer de todos os seus anseios, de como é ser mãe atípica em São José, de como é a falta do atendimento e todas as carências que o serviço público deixa de ofertar para elas, né? Elas são muito carentes de uma série de coisas que a gente precisa evoluir ainda. Inclusive, naquela conversa, nós descobrimos que muitas mães acabam vindo de outras partes do país para cá, porque mesmo com a nossa carência, com a nossa falta no atendimento, ainda é mais evoluído do que, por exemplo, os estados do norte. Então, elas acabam vindo aqui para o sul, para Santa Catarina, para São José, com uma expectativa de dar uma qualidade de vida melhor para o seu filho. Não é que em São José nós temos o Certeia, que é muito longe de ser o que realmente essas mães e essas crianças precisam. Porém, é um ponto de partida para uma grande rede de atendimento. E nós precisamos, enquanto legisladores, estar do lado do nosso prefeito, sugerindo pautas, sugerindo projetos, ajudando a aprovar o orçamento, para que ele tenha recursos para fazer ainda mais na questão da educação especial, para que possa atender de melhor forma essas crianças que possuem deficiência e são partes de famílias atípicas. Lá no começo do diagnóstico, vereadora Mary, me refiro à vereadora Mary, que é educadora e é mulher também, muitas dessas mães atípicas, elas perdem o esposo. Porque você é mãe, você sabe. E a mãe, às vezes, antes de saber o diagnóstico do filho, ela sabe que o filho precisa de uma atenção especial dela. O filho precisa mais do apoio dela. E muitas vezes o companheiro, vereador Cidade, ele acaba não entendendo essa necessidade que a mãe tem de apoiar mais esse filho. Ele acha que essa mãe está mimando a criança, ele acha que essa mãe ou esqueceu e está focada somente no filho, mas o subconsciente dessa mãe está entregando que o filho precisa de uma atenção especial porque ele tem algum problema cognitivo. Depois, a escola, pela expertise, pela formação dos professores e da equipe pedagógica, começa a observar e pede que os pais vão atrás de um diagnóstico. Quem está à frente, geralmente, é a mãe. E quando essa mãe já consegue um diagnóstico, o esposo já abandonou essa mãe. Porque ele achou que a mãe mimava a criança, que a mãe já tinha deixado de o amar,
e a mãe ficou sozinha com a criança, que precisava de um diagnóstico e precisa de uma atenção total. Aí nós temos uma mãe atípica, solteira, tendo que gastar o que não tem, porque muitos desses pais nem pensão pagam, vereador Cidade, e elas com filho precisando de uma série de terapias que ela não consegue na rede pública, que ela não tem recursos financeiros para fazer, e muitas dessas mães, pasmem vossas excelências, pensam em suicídio. Muitas dessas mães se suicidam. Muitas dessas mães entregam criança para adoção. E muitas dessas mães se juntam a grupos como esses, que são as mães que se apoiam, para que uma possa segurar a mão da outra e dizer que ninguém larga a mão de ninguém e vamos seguir juntas. Essas mães estão militando incansavelmente para poder dar a atenção que o filho merece, para poder dar o atendimento que o filho merece. E elas vão falar com quem tiver que falar para que isso aconteça. E aí eu peço encarecidamente a vossas excelências e os demais candidatos que não enganem essas mães. Porque, inclusive, tem gente dizendo, não dentro desse plenário, gente que já teve o poder, outrora, por 8 anos, dizendo que vai oferecer terapia contínua para todas as faixas etárias, para as crianças que possuem algum problema cognitivo. Isso é de um tamanho despropósito, falar isso agora em período de campanha, que é uma afronta. É como se dissesse que durante 8 anos atrás não existisse autismo. Durante 8 anos que essa pessoa esteve no poder, não estou falando da pessoa em si, do ser humano, estou falando da cadeira ao qual ocupava. Enquanto ocupou por 8 anos a cadeira de chefe do executivo, vereador Cidade, é como se não houvesse autismo. Porque nada, absolutamente nada foi feito além das salas de AEE, que já é lei, que já aconteciam antes dela. Fora isso, nada e absolutamente nada foi feito. O CERTEA atende a intervenção precoce de 0 a 6, 90 crianças durante 6 meses, é muito pouco, mas atende, e em 3 anos e meio foi feito, e está ali, e nós vamos lutar como já estamos lutando, brigando com o prefeito, pedindo para a Secretaria da Saúde, botando a cabeça dela a prêmio, porque a gente precisa de mais atenção. Mas nós temos o CERTEA, e durante 8 anos não teve absolutamente nada. Então não mintam para essas mães, não mintam para essas mulheres que são carentes e querem ouvir uma coisa boa, querem uma esperança para os seus filhos. Não brinquem com a vida das pessoas. Nós precisamos lutar, sim, para além do que a lei preconiza. Precisamos fazer muito mais. Eu fiz um projeto de lei aqui nessa casa, aprovado por vossas excelências, que cria o programa de atenção às famílias atípicas. E nós vamos cobrar do prefeito para que esse grupo saia do papel, vereador Constâncio Neto. Para que saia do papel, para que essas mulheres não cheguem ao suicídio. Para que essas mulheres também tenham um atendimento psicológico. Para que essas mulheres também, vereadora Aline, tenham acompanhamento jurídico. Para além da mentira, elas precisam de verdade, precisam de atendimento. Então nós precisamos sim, não só na política, na campanha, aprovar moções, aprovar declaração de utilidade pública e para além dessas aprovações nada a fazer. Nós precisamos fazer sim, lembrando que nós somos legislativo, o executivo executa. Nós vamos brigar para que tudo aconteça, porém não vamos contar mentiras para essas mães que de mentiras elas já estão cheias, elas precisam de verdade. Pela atenção de todos, muito boa tarde e conte com o meu voto favorável. Em discussão, parecer? Vereador Alexandre Cidade. Bom dia, senhores. Estamos voltando aqui a reconhecimento da associação, a utilidade pública, importantíssima. O vereador Toninho fez uma boa observação sobre a fragilidade que elas encontram. A gente gostaria de poder dar algum amparo, e o caminho de reconhecer a utilidade pública é se criar uma rota para que futuramente elas tenham recurso, já que aqui nós não temos uma emenda impositiva. Nossa cidade não tem essa independência.
regimento interno todo voltado para o Executivo, ou seja, a Câmara dos Vereadores aqui é figurante do Poder Executivo em todos os sentidos há décadas, e com isso nós não temos a capacidade, Toninho, senão você poderia fazer isso através dessa emenda e o senhor mesmo destinar para essa associação com essa finalidade que é inquestionável, né? Nós temos um número crescente de crianças, né, com diagnóstico, e só não temos mais porque não temos os médicos para realizarem o devido diagnóstico. Concordo com você, Toninho, elas precisam ter ajuda, elas vivem para cuidar dos seus filhos, né? Muitas crianças têm um nível acima, um grau elevado de autismo, que isso deixa elas com uma dificuldade de socialização gigantesca, e então a mãe muitas vezes faz isso, sai inclusive do trabalho para poder cuidar dos filhos. Existe a dedicação de horas para que elas venham a levá-los para fonoaudióloga, para terapias diversas, né, para encontros, para fazer as terapias que precisam ser feitas, e isso requer tempo e, consequentemente, elas precisam de recursos para sustentar suas casas, até mesmo para poder ir até os locais. Nós criamos aqui recentemente a lei que facilita a sinalização prioritária para essas mães, né, para que elas possam ter isso em hospitais, em farmácias e até mesmo no comércio, para que elas possam ter isso nas instituições privadas também, para que elas possam ter uma facilidade de colocar os seus carros numa vaga próximo da entrada para poder se deslocar com seus filhos. E lembrou muito bem o vereador Toninho, elas não acham esse atendimento no serviço público municipal. Nós tivemos agora aqui o CETEA, que eu já falei aqui para vocês, pessoal, por fora ele está lindo, só que aquilo dali não é para bater foto, aquilo dali é para atender criança. E como é que vai atender criança se não tem psicopedagogo, se não tem neuropediatra, se não tem a fonoaudióloga na quantidade que precisa? Então, assim, ó, a gente não quer uma estrutura. Construir um prédio é fácil, é barato, é rápido. O negócio é trazer um corpo clínico para atender essas crianças. E isso é um faz de conta. Ah, mas um tempo atrás já não existia. Não estava aqui, não posso falar. Eu estou falando durante o período onde eu sou pago por São José para fiscalizar a nossa cidade. O vereador Jandir é um fiscal da cidade, é um fiscal do povo. É para isso que nós estamos aqui. Muitos esquecem de acordo com alguns privilégios. Mas assim, nós estamos aqui para fiscalizar o que acontece na nossa cidade. E diante desse período onde eu estive aqui fiscalizando a minha cidade, eu não vi nenhum serviço de atendimento às crianças portadoras de necessidade especial da forma que deveria ser feito. Ao contrário, Bim, a fila é gigante. Existem pessoas que estão mandando mensagem para mim há mais de um ano, pedindo para ver se eu consigo intervir nas consultas, para ver se eu consigo acelerar, porque a criança tem um período de tratamento que vai até os 6 anos de idade, seu Jair, e depois disso retarda, né, o desenvolvimento dela, porque muitas partes do cérebro já foram consolidadas e há uma dificuldade de desenvolvimento a partir dessa idade. E as mães correm contra o tempo e ficam um tempão sem conseguir ter o atendimento. Então, a gente não está dando atenção a um percentual muito grande da nossa população, consequentemente, sobrecarregando as famílias, sobrecarregando orçamento familiar, né? Então, nós precisamos criar mecanismo para isso. Nós precisamos fazer com que as próximas políticas públicas, os próximos gestores da nossa cidade, observem isso com a importância que esse tema tem. Né? Porque se a gente fizer o devido tratamento agora na fase inicial da vida dessas crianças, nós temos uma grande chance de fazer com que na fase adulta elas estejam inseridas na sociedade, trabalhando, estudando, seguindo a vida normalmente e não com alguns déficits, alguns retardos no seu desenvolvimento e, consequentemente, tendo os pais durante uma vida inteira simplesmente cuidando dos seus filhos. Como pai, é triste porque nós queremos que nossos filhos tenham independência e cresçam. E também, como legislador, é triste porque nós vimos que existem dinheiro aqui para muita coisa. Foram gastos 260 milhões de reais em 2023 e não é o Cidade especulando. É a apresentação do secretário de Finanças aqui para a gente, na Câmara, sobre os números da nossa prefeitura. E não achamos um meio de poder tratar essas crianças e atender essas famílias da forma que deveria. Então, que os próximos gestores, que o plano de governo, e que, se Deus quiser, eu possa estar aqui ano que vem, para poder estar cobrando isso, para que eu possa estar indo atrás de quem vencer a eleição,
que provavelmente vai ser a nossa candidata, para que ela cumpra, para que o que está lá no folheto dela seja feito de verdade, para que a gente tenha médicos, para que a gente tenha psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, para que a gente tenha fonoaudiólogos, para que a gente tenha um grupo de pedagogos eficientes lá dentro do CERTEA e não só uma parede pintada com placas bonitas, porque isso não muda nada o desenvolvimento das crianças. Em discussão, parecer, vereador André Gesser. Bom dia, mais uma vez, presidente. Declarar meu voto favorável. O projeto Mães que se apoiam, que todo mundo aqui conhece, é um projeto fundamental, porque a gente sempre sobe aqui e faz o debate sobre os investimentos que o poder público tem que ter em razão das pessoas com deficiência, nesse caso, mais ainda especial, pelo número de crianças do espectro autista, mas essa associação dessas mães, ela vai ao encontro para que elas consigam se fortalecer, porque elas precisam estar fortes para poder dar todo o amparo para os seus filhos. E muitas vezes a gente olha a questão principal, que é a atenção que o poder público tem que dar para as crianças que têm deficiência, seja qualquer que seja a deficiência, e as mães ficam sem amparos. E o vereador Toninho falou aqui, muitas, depois que recebem um diagnóstico, acabam se tornando mães solos, mães e pais, porque os homens são bastante covardes, muito mais covardes do que as mulheres, porque eles, para abandonar, dois toques, seja por essa razão ou por outras razões. E essas mães, quando elas montaram essa associação, foi para que elas pudessem se dar as mãos e dizer o seguinte: o que tu precisa? O que está te faltando? Vamos conversar. E isso acho que por mais simples que seja, é fundamental para que elas estejam fortes nas suas casas para poder dar o amparo que os seus filhos, as suas filhas precisam. Amparo por quê? Porque, de fato, o poder público ainda engatinha quando a gente fala dessa questão de dar prioridade para um público que está crescendo cada vez mais. A cada 36 crianças, uma nasce com autismo, pelos estudos, já está diminuindo, inclusive, a cada 33, me parece que é um novo estudo, e o poder público, há muito tempo, já está sabendo disso, pelo menos uns 10, 12 anos, que está crescendo, e a gente investe muito pouco, porque quando a gente olha o orçamento público de São José, um orçamento que eu estou falando de 1 bilhão e 300 milhões, e daí vê o que é destinado para esse público, é uma merreca. E já que citaram aqui governos, a gente tem o mesmo sistema que funciona na Secretaria de Saúde, ele vai completar agora 12 anos. É o mesmo, são as mesmas pessoas, e essa casa, por muitas vezes, diversos vereadores, as vereadoras também já vieram para essa tribuna, já reivindicaram para que nós tenhamos mais investimento orçamentário para esse público, porque não adianta discursar, não adianta falar que vai fazer, se tu não pegar o recurso financeiro que tu tens, o teu orçamento, para que isso aconteça. Não adianta simplesmente ter o CERTEA, se no sistema nós não temos neuro, se no sistema nós não temos psicopedagogo, se a gente não tem psicóloga, se falta psiquiatra, porque essa é uma realidade. E quando a gente fala das mães que se apoiam, elas precisam se apoiar ainda mais em razão disso. A gente fez várias reuniões aqui, a gente viu mulheres chorando na nossa frente, dizendo que elas não têm nenhum amparo do poder público no que diz respeito a dar mais amor e carinho através do sistema para os seus filhos. E são elas que falam, não somos nós, são elas. Porque quando a gente fala de terapias de fono, que nem o vereador falou, das terapias de forma multidisciplinares,
nós não temos em São José. Nós não temos. Porque é uma piada quando tu fala que a terapia vai durar 6 meses para algo que não é uma doença. É para sempre. Depois, a criança, quando faz 6 anos de idade, ela deixa de ser autista? Ela não deixa de ser autista. Mas é assim porque eles investem uma merreca. Uma merreca. Mas quando vão fazer asfalto, eles investem 90 milhões. Mas quando vão dar atenção para o público que precisa, eles não investem nem 9 milhões. Então é isso que falta para o poder público. Entender que essa realidade, a saúde ela é prioritária. Por isso que ela constitucionalmente ela é obrigada a botar 15%. Mas dentro da saúde a gente ainda tem alguns braços que são como co-prioridades. Eu acho que a questão desse público que é crescente e muito crescente, a prefeitura tem que ter um olhar bastante prioritário no que diz em relação ao orçamento público. São José, por exemplo, vocês sabem que não tem um professor em sala de aula efetivo para a educação especial. Isso é uma tragédia. Sabe por quê? Porque todo ano é um desespero, vereador Toninho, para estar contratando a CT e a gente não tem a continuidade dos trabalhos que vai ajudar o sistema, em razão de trazer mais capacitação para esses professores, e principalmente no atendimento àquelas crianças. Muitas delas que num ano estão com uma, no outro ano estão com outra, e vocês sabem que a terapia, a gente precisa da continuação. E quando a gente fala da saúde mental como um todo, a gente tem vários exemplos disso. O CAPS agora está acabando o contrato com as psicólogas, o CAPS 2, porque são psicólogas terceirizadas, e são maravilhosas as que estão ali. Eu conheci, mas vai acabar agora. E o paciente que está fazendo o tratamento ali com aquela psicóloga, ele quer continuar com aquela psicóloga, porque todos nós, quando a gente demora para se abrir com uma psicóloga, daí quando a gente conseguiu sentar, vai mudar. Sabe por quê? Porque não tem um cargo efetivo. E o cargo efetivo é fundamental para essa continuação do trabalho, principalmente com essas crianças que têm autismo. Então, o que falta é mais investimentos. E parabéns, vereador Tessário, por trazer esse clamor das mães que se apoiam de tornar utilidade pública para que, quem sabe, elas consigam mais apoios, porque eu não sei quantas mães já têm envolvidas ali. Quando eu conversei com a Carla e com as outras mães, já eram mais de 200, quase 300 mães. E esse apoio que elas se dão são fundamentais, principalmente porque elas não têm o apoio do poder público. E eu não estou falando que não tem apoio do poder público para simplesmente criticar o poder público atual ou a ex-prefeita que saiu. É para o poder público, quando a gente fala poder público, entender que tem determinados momentos da história que a gente tem que começar a dar prioridade para outras coisas. E a prioridade tem que ser para o público que é deficiente. Precisamos desse apoio. Porque, para quem não sabe, as terapias transformam. Eu conheço histórias de crianças que tomavam remédios, que pararam de tomar remédios, crianças que eram do nível 3, que diminuíram para o nível 2, que eram do nível 2, que diminuíram para o nível 1, só através das terapias. Mas as terapias na iniciativa privada, porque o poder público não dá terapia. E o vereador Toninho falou também, citou os polos do AEE, é uma outra coisa que a prefeitura tem que investir. Talvez não consiga botar polo em todas as escolas e CIs, porque às vezes vai pegar um CI que tem lá 2, 3 autistas, mas que nós temos mais polos, porque os polos podem sim funcionar como grandes trabalhos com terapia. Mas daí para isso a gente também precisa efetivar mais professores para os polos do AEE, porque a grande parte também continua sendo ACT e todo ano tem que mudar. E a criança não quer que seja mudado. A criança quer continuar com aquela professora que dá todo o amor e carinho para poder continuar fazendo essas terapias, porque essa terapia vai mudar a vida dela e a vida da família dela. Obrigado, presidente. Em discussão, parecer. Está encerrada a discussão, não havendo mais quem queira discutir. Em votação. Robson, voto favorável também, por favor. Antônio Carlos. Vereador Marcos.
Todos votaram, está encerrada a votação. Aprovado por 17 votos. Não havendo inscritos para explicações pessoais, declaro encerrada a presente sessão, convocando todos para a sessão ordinária do dia 10 de setembro, terça-feira, às 8 horas da manhã, cuja ordem do dia será, em primeira discussão, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 88/2024, em primeira discussão, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 093/2024. Um bom dia a todos, uma boa semana.